Hoje no Bíblia Comentada falaremos sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Marcos, onde veremos Jesus tratando com profundidade o valor do casamento, exaltando a fé pura das crianças, confrontando o coração do jovem rico, ensinando que a verdadeira grandeza está em servir, e encerrando com um milagre transformador que devolve não só a visão a um cego, mas o coloca no caminho da salvação. Naquela região da Pérea, já mais próxima do caminho que levava à Judeia, Jesus se levantou e partiu dali com seus discípulos, atravessando o Jordão e indo para o território da Judeia. A fama dele continuava a crescer. E mais uma vez, como tantas outras, uma multidão o acompanhava. Ele, com aquele amor paciente que não se cansava dos que se achegavam, ensinava-lhes como era de costume. E enquanto ele falava, ensinando sobre os princípios do reino com simplicidade e autoridade, os fariseus, como que em uma emboscada velada, se aproximaram com um plano ardiloso. Chegaram com uma pergunta que trazia veneno por trás do véu de curiosidade. É lícito ao homem repudiar sua mulher? A pergunta não era sincera. Era um teste. Queriam armá-lo, pegar algo para acusá-lo. Afinal, o ambiente estava carregado de tensão. Estavam ali na região de Herodes Antipas, o mesmo governante que mandara prender João Batista justamente por falar contra o divórcio de Herodes com sua esposa e o adultério com Heródias, mulher de seu irmão. Se Jesus dissesse algo semelhante, poderia provocar a ira do tetrarca. E os fariseus sabiam disso. Por isso a pergunta era uma armadilha com cheiro de política e sabor de cilada religiosa. Mas Jesus, com aquela sabedoria que não separa a verdade da graça, não responde diretamente. Ele devolve a pergunta, conduzindo-os de volta à origem da autoridade que eles mesmos afirmavam seguir. O que vos ordenou Moisés? E ali está o jogo de luzes. Eles respondem que Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar a mulher. Estavam se referindo à orientação contida em Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 e 2, onde Moisés trata da possibilidade do homem se separar da mulher por algo indecente, mas sem muita clareza sobre o que exatamente seria essa indecência. Só que Jesus vai além da letra. Ele não anula Moisés, mas mostra a profundidade espiritual por trás do texto da lei. Ele diz: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos deu esse mandamento." Aqui a ferida é exposta. O divórcio, na lei, não era a vontade original de Deus, mas uma concessão por causa da natureza humana caída. Em outras palavras, o divórcio foi permitido não porque Deus aprovava, mas porque o povo teimosamente se afastava do plano original. E então Jesus os leva de volta ao princípio, à gênese de tudo, ao livro de Gênesis capítulo 1, versículo 27 e capítulo 2, versículo 24. Ele diz: "Desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne." Nesse momento, ele restabelece o ideal divino do casamento. União completa, profunda, inseparável. A união entre homem e mulher não é apenas um contrato social, é uma fusão espiritual, uma aliança de duas vidas que se tornam uma diante de Deus. Um laço que vai além das emoções passageiras, do contexto cultural, das falhas humanas. É criação divina. E então, com autoridade, ele afirma: "Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe." Não é apenas um mandamento, é uma declaração. Deus une. E se Deus une, quem somos nós para desfazer? Esse ensino soa como trovão no coração dos ouvintes. E depois, quando já estavam em casa, os discípulos ainda voltam ao assunto buscando entender melhor, talvez assustados com o rigor da palavra. E aí Jesus, com clareza ainda mais direta, declara que qualquer um que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher repudiar seu marido e se casar com outro, também comete adultério. Era uma mensagem contra a banalização do casamento, contra o egoísmo que despreza o pacto firmado diante de Deus e da comunidade. E esse ensino precisava ser firme, pois naquele tempo o divórcio já se tornara uma prática comum entre os judeus, especialmente com base nos ensinamentos da escola rabínica de Hilel, que permitia ao homem se divorciar por qualquer motivo, até por uma comida mal feita. Já a escola de Shammai era mais rígida, permitindo apenas por causa de infidelidade. Mas ambas ainda estavam muito abaixo do padrão do reino que Jesus estava anunciando.
Mais que uma lição moral, esse trecho revela uma cura para os relacionamentos adoecidos pela dureza de coração. Jesus não veio apenas expor a raiz do problema, mas trazer redenção para corações quebrados e lares feridos. Ele não estava apenas erguendo um padrão inatingível, mas abrindo a porta da restauração, ensinando que o projeto original de Deus continua sendo o melhor, mesmo em tempos de crise. E aqui vale uma pausa para a gente respirar e olhar ao redor. Quantas famílias desfeitas, quantos lares feridos, quantos casamentos rompidos. E não são apenas números, são histórias, são pessoas. Cada lar desfeito traz consigo lágrimas, dores, fraturas emocionais que se arrastam por gerações. Jesus, ao ensinar sobre a indissolubilidade do casamento, não estava impondo um fardo, mas oferecendo um caminho de vida, verdade e graça. Um retorno ao jardim, onde homem e mulher se completam, se protegem, se respeitam, se amam com compromisso e honra. É importante lembrar que, naquela cultura do primeiro século da nossa era, a mulher era socialmente vulnerável. Quando era repudiada, perdia proteção, segurança e dignidade. Jesus, ao igualar o adultério tanto ao homem quanto à mulher, estava elevando o valor da mulher, colocando em pé de igualdade diante da justiça de Deus. Era um escândalo para a época, mas um escândalo de graça. Por trás das palavras de Jesus, havia o sopro do Éden. Era como se ele dissesse: voltemos ao começo, onde o amor era puro, onde a aliança era viva, onde a fidelidade não era peso, mas prazer. Onde a mulher não era descartável e o homem não era dominador. Onde Deus passeava no jardim e havia paz. Esse ensino de Jesus, tão necessário naquela época, continua sendo urgente hoje. Em um tempo em que os relacionamentos se tornam líquidos, onde o até que a morte nos separe virou até que eu me canse, a palavra de Jesus nos chama à fidelidade, à reconciliação, ao compromisso. Mas é preciso lembrar que esse chamado vem acompanhado de graça. O mesmo Jesus que ensinou a santidade do casamento também acolheu a mulher samaritana que já havia passado por 5 maridos. O mesmo que confrontou os fariseus foi o que impediu que apedrejassem a adúltera. Ele não nos condena. Ele nos restaura. Por isso, esse trecho do Evangelho segundo escreveu Marcos não é apenas sobre normas matrimoniais, mas sobre a restauração da essência, sobre como Deus nos chama a viver com corações mais maleáveis, menos endurecidos. Corações que aprendem a perdoar, a recomeçar, a amar com mais entrega e menos ego. Porque o casamento no reino de Deus é mais que uma instituição. É um reflexo do amor dele por nós. Um amor que não desiste, que não abandona, que não se separa. Um amor que nos une para sempre. E então, como que num contraste divino com o peso e a seriedade do ensino anterior sobre o casamento, surge uma cena singela, terna, cheia de vida e cor. Pais, com seus filhos pequenos nos braços, começam a se aproximar de Jesus, desejando que ele tocasse neles. Era um gesto típico da tradição judaica, onde um rabino ou mestre impunha as mãos sobre uma criança para abençoá-la. Um gesto carregado de significado espiritual, de expectativa, de esperança no futuro da criança. E ali estavam eles, pais com os olhos cheios de fé e corações humildes, trazendo seus filhos ao mestre, crendo que aquele toque de Jesus carregava poder, graça e proteção. Mas os discípulos, ainda com a mente embotada pelos valores do mundo ao redor, repreendiam os que traziam as crianças. Eles viam as crianças como um atrapalho, um incômodo na caminhada ministerial, uma distração diante de algo mais importante. No contexto da época, crianças eram vistas como inacabadas, sem voz, sem status social, quase invisíveis na vida religiosa. Elas não tinham direito à atenção dos grandes mestres. Talvez por isso os discípulos tenham achado que estavam fazendo a coisa certa ao impedir aquele momento. Só que Jesus, ao ver aquilo, se indignou. E essa palavra, indignou-se, é forte. Ele não apenas ficou contrariado. O texto sagrado revela que houve um incômodo profundo no Espírito do Senhor. Como se dissesse, vocês ainda não entenderam o que é o reino de Deus. E então ele se volta aos discípulos com autoridade e ternura misturados, como um pai que corrige os filhos com firmeza e amor e diz: deixem vir a mim os pequeninos, não os impeçam, pois dos tais é o reino de Deus. Que virada gloriosa! Em poucas palavras, Jesus desfaz uma mentalidade arraigada por séculos. O reino não é para os grandes, os poderosos, os influentes. É dos pequeninos. Daqueles que vêm com confiança, com dependência, com o coração desarmado. Dos que não negociam a fé com orgulho, que não disputam lugar na fila do céu, que não tentam impressionar a Deus com títulos ou tradições. O reino é dos que se aproximam como uma criança se aproxima do pai,
correndo, sem medo, esperando ser abraçada. E então ele faz um alerta. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Essa é daquelas palavras que têm que ser ouvidas com o coração tremendo. Jesus não está dizendo que devemos ser infantis, mas infantis no modo de crer. Crer com pureza, sem segundas intenções, sem as barreiras que os adultos constroem com orgulho e ceticismo. Crer com aquele brilho no olho de quem acredita no impossível. Crer com aquela simplicidade de quem não se acha autossuficiente, mas se joga no colo do Pai e confia. E então vem a cena que fecha esse momento com um selo de ouro. Jesus tomou as crianças nos braços, impôs as mãos sobre elas e as abençoou. Ah, que imagem! Imagine o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, se abaixando, acolhendo os pequeninos, tocando cada cabecinha, orando por cada coraçãozinho. E se Jesus abençoou crianças naquela tarde, não duvide que ainda hoje ele continua com os braços estendidos aos pequenos, aos esquecidos, aos frágeis. É como se esse episódio gritasse para os nossos dias. Não atrapalhe o caminho de uma criança até Cristo. Não bloqueie com religiosidade, com desprezo, com negligência ou com maus exemplos. Pelo contrário, traga, conduza, inspire, acolha. Porque o reino de Deus não é um lugar para os que se acham grandes, mas para os que se sabem pequenos e, mesmo assim, creem com todo o coração. Há um valor sagrado na infância que precisa ser redescoberto. O toque de Jesus nas crianças não foi apenas um gesto carinhoso, foi um ato profético. Ele estava dizendo ao mundo: esses pequenos têm lugar no meu reino. E isso não apenas dá dignidade às crianças, mas redefine os padrões do que é ser digno diante de Deus. Não é a idade, nem o conhecimento, nem a performance. É a fé simples, viva, dependente. Por isso, quando olhamos para esse momento nas páginas do Evangelho, enxergamos mais que um retrato de ternura. Vemos um ensinamento profundo sobre como devemos nos aproximar do Senhor, como filhos, como quem sabe que no colo dele há abrigo, bênção e aceitação. E foi logo depois desse gesto de ternura com as crianças, ainda com o perfume da graça pairando no ar, que um novo personagem entra em cena. O cenário muda, mas o ensino continua. Jesus já estava saindo para seguir viagem, e então um homem corre ao seu encontro. Sim, correu. Isso por si só já revela algo notável. Na cultura judaica do primeiro século da nossa era, era incomum que um homem adulto, ainda mais de posição elevada, e mais à frente vamos perceber que ele tinha posses, corresse em público. Isso era visto como algo impróprio, algo que feria o decoro e a dignidade de alguém de status. Mas ele corre, e como se não bastasse, ajoelha-se diante de Jesus. O que temos aqui é alguém movido por uma inquietação profunda. Uma alma que, embora cheia de bens, está vazia de certeza eterna. E então, ele lança a pergunta que ecoa pelos séculos até os dias de hoje. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 17. Essa pergunta é carregada de anseio e também de suposição. Ele fala em herdar, como quem espera conquistar algo por mérito, como quem vê a vida eterna como um prêmio por boas ações. Além disso, ao chamar Jesus de bom mestre, ele parece honrá-lo, mas há algo a mais aí. Uma confusão entre a bondade moral e a cortesia social. Por isso, Jesus responde imediatamente, não com repreensão, mas com correção firme e pedagógica. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Versículo 18. Aqui, Jesus não está negando sua divindade, como alguns pensam superficialmente. Ele está fazendo esse homem pensar sobre o que está dizendo. Em outras palavras, você sabe o que está dizendo ao me chamar de bom? Está me reconhecendo como Deus? Era uma provocação amorosa, uma forma de sondar o coração daquele jovem e ajustar sua percepção. A bondade absoluta pertence a Deus. E se ele queria realmente encontrar a vida eterna, precisava começar por reconhecer quem era Jesus de fato. Em seguida, Jesus responde com base naquilo que o jovem conhecia. A lei. Ele diz: você conhece os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Versículo 19. Note como Jesus cita os mandamentos da segunda tábua da lei, os que tratam do relacionamento entre os homens. E, curiosamente, insere ali o não defraudarás, que não está na lista original de Êxodo capítulo 20, mas está implícito no espírito da lei. A resposta do jovem é imediata. Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Versículo 20. E aqui está algo precioso.
Ele não está sendo hipócrita. Ele de fato é um homem moral, religioso, obediente, talvez um fariseu sincero. Mas ao mesmo tempo, ele é o retrato de muitos que, mesmo obedecendo preceitos externos, ainda sentem o vazio da salvação dentro do peito. Porque não basta cumprir regras, frequentar sinagoga ou igreja, ter boa conduta. A vida eterna não se herda com moralidade, mas com rendição. E então vem um dos versículos mais doces e penetrantes de todo esse encontro. Diz o texto que Jesus, fitando-o, o amou. Versículo 21. Antes de qualquer resposta, Jesus o olhou nos olhos. E esse olhar não era um olhar de reprovação, mas de amor. Um amor que via além das aparências. Um amor que reconhecia a sinceridade, mas também a prisão do coração. E então ele diz: falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Essa palavra falta-te é poderosa, porque mesmo com tudo que ele fazia, ainda lhe faltava o essencial: o abandono de si mesmo, o desapego, a confiança total em Cristo. E note que Jesus não disse isso para todos. Ele não impôs a venda dos bens como condição universal. Mas para aquele jovem específico, cuja riqueza era o seu ídolo, era necessário. O dinheiro para ele era o que o impedia de se entregar por completo. E por isso, Jesus toca justo nessa ferida. A proposta não era de empobrecimento por empobrecimento, mas de troca. Deixa o tesouro da terra e eu te darei o do céu. Só que o que vemos em seguida parte o coração. O texto diz que ele entristeceu-se com essa palavra e retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Versículo 22. Ele se retirou triste, não brigando, não questionando, mas triste, porque queria a vida eterna, mas não queria o preço da entrega. A tristeza dele revela o conflito interior. Ele sabia que Jesus falava a verdade, mas o apego ao que possuía era maior do que o desejo de seguir. Ele era dono de muitas propriedades, mas aquelas propriedades também eram donas dele. Jesus então olha ao redor, talvez contemplando a tristeza do jovem e a reação dos discípulos, e diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Versículo 23. Mas essa frase não é um ataque à riqueza em si. É uma revelação sobre o coração humano. A dificuldade está na confiança que se deposita no dinheiro, no poder que ele exerce sobre a alma. Quem tem muito tende a achar que não precisa de Deus. Quem se apoia nos bens, raramente se apoia na graça. Os discípulos ficam espantados com essa afirmação, e então Jesus reforça: filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. Aqui, ele inclui todos. A entrada no reino não é fácil para ninguém. Exige novo nascimento, transformação, rendição. Mas Jesus ainda acrescenta: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo 25. Abrindo um parêntese para o versículo 25 de Marcos capítulo 10, é um daqueles versículos intrigantes que fazem muita gente parar, franzir a testa e perguntar: mas afinal, o que Jesus quis dizer com isso? Para entender bem esse texto, vamos precisar mergulhar no contexto histórico, cultural e também nas línguas originais, grego e hebraico, para desfazer mitos e esclarecer verdades. Primeiro, vamos para o grego, a língua original do Novo Testamento. O termo usado para camelo é camelos, e para agulha, o termo é aphis. Camelos significa literalmente o animal camelo mesmo, aquele animal grande, robusto, muito usado em caravanas no Oriente Médio por causa da sua resistência e capacidade de carregar cargas pesadas. Já a palavra raphis quer dizer exatamente uma agulha de costura, aquela fininha, usada para tecer ou remendar roupas. Aqui já podemos esclarecer o primeiro mito. Algumas pessoas dizem que Jesus estava falando de um portãozinho pequeno em Jerusalém chamado Fundo da Agulha, por onde camelos passariam apenas agachados, com muita dificuldade. Mas a verdade é que não há nenhuma evidência histórica, arqueológica ou linguística que comprove a existência desse portão na Jerusalém da época de Jesus. Esse portão da agulha só apareceu nas explicações populares muitos séculos depois da época de Cristo, e não passa de uma tradição tardia e sem base histórica. Agora, para aprofundar mais ainda, podemos dar uma olhadinha no hebraico, já que Jesus falava aramaico, um idioma muito próximo ao hebraico, em seu cotidiano. A palavra camelo no hebraico é gemel, gamal, exatamente o mesmo animal. No Talmud, comentários judaicos antigos, há expressões semelhantes para indicar algo praticamente impossível.
Era comum entre os judeus antigos, quando queriam descrever algo muito improvável ou impossível, usar exageros propositais como um elefante passar pelo buraco de uma agulha ou um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Isso nos ajuda a entender que Jesus estava simplesmente usando uma expressão conhecida e exagerada da cultura judaica da época para causar espanto mesmo. Era intencional. Era algo que fazia os ouvintes pararem para pensar: nossa, isso é impossível. E é exatamente esse o objetivo do texto. Quando Jesus afirma que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, ele está dizendo algo claro e direto. Não dá para conquistar o reino de Deus com riqueza, posição social ou influência humana. Não há meio termo aqui. Jesus quis mesmo dizer que, humanamente falando, é impossível entrar no reino dos céus confiando nos bens materiais. Se depender só das riquezas ou só do esforço humano, simplesmente não vai dar. Essa frase se tornou célebre. Não dá para entrar no reino levando consigo os pesos do ego, do orgulho, do apego ao que é terreno. E os discípulos, ouvindo isso, ficam ainda mais perplexos e dizem entre si: então, quem pode ser salvo? Versículo 26. E essa pergunta é legítima. Porque se até alguém tão correto, tão obediente, tão moral como aquele jovem rico não consegue entrar no reino, quem conseguirá? Os discípulos perceberam o padrão elevado e, com razão, se assustaram. Afinal, tudo parecia impossível. Jesus então os olha. E esse olhar novamente é carregado de intenção. Um olhar que atravessa a lógica humana, rompe com o raciocínio limitado e toca o que há de mais profundo: a realidade do impossível possível de Deus. Ele diz: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Versículo 27. Aqui está o centro de gravidade de toda a conversa. Jesus não estava apresentando um evangelho meritocrático, onde só os pobres entram, porque não tem nada a perder. Tampouco pregava uma condenação aos que têm recursos. O que ele estava dizendo é que ninguém, absolutamente ninguém, consegue entrar no reino por conta própria. Nem o moralista, nem o rico, nem o religioso, nem o pobre. A salvação é obra de Deus. É graça. É um milagre que derruba a lógica da autossuficiência. E só se entra quando se reconhece: não posso, mas ele pode. Pedro, talvez ainda tentando processar tudo, toma a palavra como quem lembra a Jesus de um detalhe importante. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Versículo 28. É como se dissesse: e nós, mestre? A gente largou casa, rede, barco, trabalho, família. O que isso significa? Pedro não estava reivindicando recompensa, mas querendo entender a lógica do reino. E Jesus, com aquela paciência divina que acolhe mesmo as perguntas mal elaboradas, responde com uma promessa que ecoa como um hino de esperança. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por amor de mim e do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. 29 e 30. Veja a beleza e a profundidade dessa resposta. Primeiro, ele afirma que o sacrifício feito por amor a ele e ao evangelho não passa despercebido. Tudo o que é deixado por causa do reino será restituído, já nesta vida, de forma surpreendente. Mas não da forma como o mundo mede prosperidade. Ele fala de receber 100 vezes mais. E o faz inserindo a comunhão da igreja, a família da fé, os campos de serviço, os lares abertos, as amizades profundas que surgem na caminhada do reino. Mas ele também diz: com perseguições. Ou seja, o discipulado vem com bênçãos, sim, mas também com batalhas. Quem anda com Cristo carrega a cruz. A glória é real, mas a dor também é. A alegria do evangelho nunca é isolada do sofrimento por causa do evangelho. Então Jesus encerra esse ensino com uma frase que vira o mundo de cabeça para baixo. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Aqui ele subverte a lógica dos méritos humanos. O reino não funciona pela ordem dos que se destacam, nem pela fila dos mais capacitados, nem pela lista dos mais antigos. O reino é graça. E na graça, quem chega quebrado e humilde é honrado. Quem se acha o primeiro pode acabar sendo o último. E quem é desprezado pelos homens, se for aprovado por Deus, pode ser elevado ao lugar de honra. Essa frase final não é só uma advertência aos discípulos, é uma esperança para todos. É o lembrete de que Deus não avalia como o mundo avalia. Não vê como os homens veem. Ele não mede o valor de alguém por seus bens.
sua moral ou sua aparência, mas pela disposição do coração em se render, em confiar, em seguir. E estavam a caminho de Jerusalém. Essa frase, simples à primeira vista, carrega uma tensão silenciosa, como um trovão no horizonte prestes a romper o céu. Eles subiam para Jerusalém, literalmente, pois Jerusalém ficava em uma elevação, mas espiritualmente o que se aproximava era o auge do drama da redenção. E à frente deles ia Jesus, não hesitante, mas firme e decidido. Um caminhar resoluto. E isso impressionava os discípulos, que o seguiam com assombro e temor. Versículo 32. Era como se o espírito deles pressentisse que algo grande estava por vir, embora não entendessem totalmente o que seria. Jesus então os toma à parte, de novo, como já havia feito antes, e começa a explicar o que haveria de acontecer. Só que dessa vez, ele vai mais fundo, mais claro, mais específico. Como um pai que prepara os filhos para um momento difícil, ele os envolve na verdade com coragem e mansidão. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas depois de 3 dias ressuscitará. Versículos 33 e 34. Note os detalhes. Não é uma previsão genérica. Ele descreve passo a passo o que viria: traição, julgamento religioso, condenação, zombaria, humilhação, tortura, morte e, por fim, ressurreição. Tudo isso revelava que nada seria por acaso. Cada passo do sofrimento já estava desenhado no plano eterno de Deus. O Filho do Homem, título messiânico de Daniel, capítulo 7, seria entregue por mãos humanas e, paradoxalmente, ao mesmo tempo por vontade divina. A cruz não seria surpresa, seria cumprimento. Mas é nesse ponto que a narrativa nos surpreende com um contraste desconcertante. Logo após essa revelação tão profunda, surgem Tiago e João, os filhos de Zebedeu, com um pedido que soa quase infantil, se não fosse tão carregado de ambição. Eles se aproximam e dizem: Mestre, queremos que nos faças o que vamos pedir. Versículo 35. E Jesus, com aquela mansidão que sabe ensinar mesmo quando o coração do discípulo ainda está longe de entender, responde: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles então fazem seu pedido. Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Versículo 37. Era um desejo de posição, de status, de proximidade com o poder. Eles ainda imaginavam o reino como algo político, territorial. Achavam que Jesus iria subir a Jerusalém para derrubar Roma, tomar o trono de Davi e reinar como rei visível. E eles queriam garantir os melhores lugares nessa nova monarquia: o trono da direita e o trono da esquerda. Mas Jesus lhes diz: Vocês não sabem o que estão pedindo. Versículo 38. Quantas vezes oramos assim, pedindo coisas sem saber o peso delas? Jesus então pergunta: Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com que sou batizado? O cálice, nas Escrituras, representa a porção que se deve tomar, e o batismo aqui fala de mergulho profundo no sofrimento. Em outras palavras, vocês estão prontos para sofrer comigo? E sem hesitar, eles respondem: Podemos, versículo 39, mas falavam sem saber. Ainda estavam com os olhos vendados pela expectativa de glória, sem entender que a coroa viria depois da cruz, que o trono era precedido do escárnio. E Jesus, ao ouvir, não os repreende duramente. Ele reconhece que, de fato, beberiam do cálice, e isso se cumpriria. Tiago seria o primeiro apóstolo mártir, morto a fio de espada, e João, o último, viveria exilado e perseguido. Ambos conheceriam o preço do discipulado até o fim. Mas então Jesus esclarece: Assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence conceder. Isso será dado àqueles para quem está preparado. Ou seja, até a glória é determinada pela soberania do Pai. Não é uma questão de mérito, nem de amizade, nem de antiguidade. É Deus quem prepara os lugares de honra, e isso não se compra com ambição, mas se alcança com serviço, com entrega, com cruz. Nesse ponto, a lição começa a tomar forma. Jesus está ensinando que o reino não é dos que disputam posição, mas dos que se esvaziam. O caminho da grandeza passa por um cálice, por um batismo de dor, por uma estrada de renúncia. O trono de Cristo é feito de madeiro, não de ouro, e quem quer reinar com ele precisa primeiro aprender a sofrer com ele. E quando os outros 10 ouviram o pedido de Tiago e João, aquilo caiu como um peso no meio do grupo. O texto diz que eles começaram a indignar-se contra os dois. Versículo 41. E essa indignação não era piedosa.
Não era pelo erro teológico que os dois cometeram, nem por compaixão pela confusão deles. Era porque, muito provavelmente, todos queriam os mesmos lugares. Aquilo expôs o que ainda se escondia nos corações dos discípulos: o desejo por reconhecimento, por status, por liderança aos olhos humanos. E é aqui que Jesus, mais uma vez, chama todos para perto, como quem diz: vamos conversar. É hora de acertar o coração. Ele os reúne e, com a autoridade de quem é Senhor, mas com a ternura de quem é pastor, começa a desconstruir a lógica de poder que governava a mentalidade deles, e que ainda governa tantos corações até hoje. Ele diz: vocês sabem que os que são considerados governantes dos povos dominam sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Versículo 42. Ele está falando dos romanos, do sistema político daquela época, da estrutura imperialista onde os poderosos controlavam pela força, pelo medo, pela imposição. Um sistema de opressão, onde liderança era sinônimo de dominação. E então vem o rompimento. Jesus diz: mas entre vocês não será assim. Ao contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, será esse o que vos sirva. Versículo 43. E mais: e quem quiser ser o primeiro entre vocês será servo de todos. Versículo 44. Isso muda tudo. No reino de Deus, grandeza se mede de cabeça baixa. O primeiro é o último, o maior é o que lava os pés. A liderança é servidão. Não se sobe ao pódio, desce-se ao chão. Jesus está ensinando que a glória do reino não está no domínio sobre pessoas, mas no cuidado com elas. Não está em ser servido, mas em servir. E para selar esse ensino, ele aponta para si mesmo como o maior exemplo. E o versículo seguinte, o 45, é um dos pilares do Evangelho, segundo escreveu Marcos, uma chave teológica que abre a porta de toda a missão de Cristo. Pois o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui está o coração pulsante do Evangelho. Jesus, o Rei do Universo, não veio exigir trono, mas lavar os pés. Ele não veio cobrar tributos, mas pagar o preço. Ele não veio exigir sacrifícios, mas ser o sacrifício. A expressão dar a sua vida em resgate por muitos aponta para a cruz, para o substitutivo, para o cordeiro que toma o lugar. A palavra resgate no original grego está ligada ao valor pago para libertar um escravo. Ou seja, Jesus deu a vida dele como pagamento para libertar os nossos corações da escravidão do pecado, do ego, da ambição. Esse versículo ecoa a profecia de Isaías capítulo 53, onde o servo sofredor se entrega em lugar dos pecadores. É a explicação antecipada da cruz, da redenção, do amor que serve até a morte. Jesus está dizendo: querem saber o que é ser grande? Olhem para mim. Eu sou o maior e eu sirvo. Eu sou o mais elevado e me entrego. Essa é a pedagogia divina. A formação dos discípulos passa pela cruz. A escola do reino tem como matéria principal o serviço. E não há como aprender a ser líder se não se aprende primeiro a ser servo. Ali, naquele momento, Jesus estava moldando os fundamentos do que seria a igreja. Não uma estrutura de poder humano, mas uma comunidade de servos, de gente que ama, que acolhe, que põe a toalha na cintura e se dobra com uma bacia de água nas mãos. O versículo 45, portanto, não é só uma descrição da missão de Jesus. É um convite para que cada um de nós assuma esse mesmo caminho. Porque o verdadeiro discípulo não é o que busca posição ao lado do trono, mas o que caminha com Jesus em direção ao Calvário. Não é o que quer ser visto, mas o que se esconde no ato de servir, sabendo que quem vê é o Pai que está em secreto. E chegaram a Jericó. Essa cidade, antiga, emblemática, cercada de história e milagres, se tornaria agora palco de mais um sinal da graça em movimento. Jericó, a cidade que viu seus muros ruírem diante da fé e do toque das trombetas nos dias de Josué, agora testemunharia o desmoronamento de uma cegueira diante do clamor de um homem que sabia quem estava passando. E não era qualquer homem. Era o filho de Davi. Jesus estava de saída de Jericó, acompanhado pelos discípulos e por uma multidão considerável. E entre os que estavam à beira do caminho, não andando, mas parado, marginalizado, sentado, estava um homem cego, mendigo, chamado Bartimeu, filho de Timeu, versículo 46. O nome dele nos é dado, o que é raro. É como se o Espírito quisesse que a gente se lembrasse dele não apenas como um cego, mas como uma pessoa com identidade, história, dor e esperança. Bartimeu ouve o burburinho, e ao saber que era Jesus de Nazaré quem passava, ele faz algo que os olhos não precisavam ver para o coração reconhecer. Começa a gritar. Não foi um pedido educado, nem uma súplica tímida.
foi um brado de alma desesperada: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não vê, mas enxerga. Ele não caminha, mas corre com a fé. E o que sai de sua boca não é só um clamor, mas uma confissão. Chamar Jesus de filho de Davi era reconhecer que ele era o Messias prometido, o herdeiro do trono eterno de Israel. Aquele cego via mais do que muitos da multidão. Mas como é comum nos caminhos humanos, muitos o repreendiam para que se calasse. Era como se dissessem: você não é digno, você está atrapalhando, fique quieto. O mesmo espírito de rejeição que queria impedir as crianças, agora queria silenciar o clamor do cego. Mas Bartimeu não se deixou intimidar. Pelo contrário, o texto diz que ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando a alma tem sede, ela não se cala diante das multidões. Quando a fé brota, ela rompe com o protocolo. E esse grito rompeu não apenas o barulho da rua, mas tocou o coração do céu. Jesus parou, versículo 49. Que frase poderosa! A marcha do Messias rumo a Jerusalém, ao Calvário, ao cumprimento da profecia, é interrompida por um grito de fé. O Salvador de toda a humanidade para tudo por causa do clamor de um homem à margem da sociedade. Isso é graça. E então Jesus diz: chamai-o. E veja que ironia cheia de lição. Os mesmos que o repreendiam agora se tornam mensageiros do chamado. É como se Deus dissesse: vocês que queriam calar, agora vão convidar. E disseram ao cego: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nesse ponto, algo extraordinário acontece. Bartimeu, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Versículo 50. Essa capa era provavelmente o que o identificava como mendigo, uma peça essencial para a proteção e também para estender no chão e recolher esmolas. Era o símbolo da sua condição. E ele lança isso fora. Porque quem crê que vai enxergar já não se apega à vida velha. Ele se levanta de um salto, não tateando, não hesitante. Porque quando a fé é acesa, mesmo os passos do cego se tornam firmes. Jesus lhe pergunta: que queres que eu te faça? Versículo 51. E aqui há uma delicadeza divina. Jesus sabia da condição dele, sabia do clamor, mas dá espaço para que Bartimeu diga com a boca o desejo do seu coração. E ele responde: mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou-is. A fé que clama, que insiste, que rompe a multidão, que larga a capa, que se levanta de um salto. Essa fé não apenas cura, mas salva. A palavra salvou aqui carrega o sentido completo de libertação, física, espiritual, eterna. E imediatamente, sem demora, sem processo, sem intervalo, ele tornou a ver. E o que fez então? O texto diz: e seguia Jesus estrada fora. Aquele que antes estava à margem, agora caminha junto. Aquele que mendigava na beira do caminho, agora anda no caminho. O cego se torna discípulo, o excluído passa a seguir o mestre. É assim que termina o capítulo, com uma estrada aberta e um homem restaurado, caminhando não mais guiado por mãos humanas, mas pelos próprios passos iluminados pela fé e pela visão restaurada. O clamor dele ecoa até hoje. E a resposta de Jesus continua a mesma: vai, a tua fé te salvou. Hoje falamos sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Marcos, um dos trechos mais ricos e tocantes das Escrituras, onde o céu encontra a terra em cada detalhe da jornada de Jesus rumo a Jerusalém. Vimos primeiro o mestre confrontar com sabedoria e amor a dureza do coração humano sobre o casamento, restaurando o plano original de Deus e chamando a fidelidade, a aliança e a graça que reconstrói o que foi ferido. Depois, mergulhamos na ternura do reino ao ver Jesus acolhendo as crianças. Não apenas como um gesto afetuoso, mas como uma lição profunda. O reino é dos que creem como crianças, sem barreiras, sem reservas, sem orgulho. A fé simples, humilde e confiante é o verdadeiro passaporte para o céu. Logo em seguida, fomos confrontados com o drama do jovem rico. Alguém que tinha tudo, mas faltava-lhe o essencial: a entrega. Ali, Jesus revelou que a vida eterna não se conquista por mérito, mas por rendição. E que a entrada no reino não é uma questão de bens ou de moralidade externa, mas daquilo que reina no coração. O convite continua sendo o mesmo: larga o que te prende e segue-me. Os discípulos perplexos aprenderam que com Deus até o impossível se torna realidade, que ninguém que deixa tudo por causa de Cristo ficará sem recompensa, que o reino é movido por outro sistema, não o da conquista, mas o da graça. E o maior nesse reino é o servo. A glória, aos olhos de Jesus, tem a forma de uma toalha e de uma cruz.
No caminho, ele revelou com clareza o que viria: a traição, a cruz, a ressurreição, e ensinou que o caminho da glória passa pelo sofrimento. Tiago e João, ainda com os olhos em tronos, ouviram que o verdadeiro reinado começa com serviço, que quem quer ser grande precisa primeiro ser pequeno. E então, ao final, vimos o cego Bartimeu gritar do fundo da alma: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. Ouviu, chamou, curou, salvou, e aquele que antes mendigava à margem do caminho passou a seguir o Senhor na estrada da vida. Hoje, portanto, vimos que seguir Jesus é mais do que andar atrás dele. É ver como ele vê, amar como ele ama, servir como ele serve e crer como uma criança que confia no Pai. O reino dele é feito de entrega, humildade, fé viva e passos firmes na estrada da cruz. Que possamos, como Bartimeu, lançar fora tudo que nos prende e seguir o Mestre, de olhos abertos e coração rendido. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa Aletheia. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.